Informação importante no Palmeiras: Abel Ferreira mal conseguiu falar com os jogadores do Verdão depois da vitória contra o Fluminense. Olhos marejados e as palavras não saíram. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta o que isso significa e fala também sobre a chance de Cássio deixar o timão. E Gustavo Scarpa pode ser reforço do São Paulo para o lugar de James Rodrigues? Tem as últimas do mercado, a situação desesperadora do Botafogo. E o Bahia, mais um clube do Grupo City rebaixado nessa temporada. Tudo o que você precisa saber para ficar bem informado sobre mercado, bastidores, finanças e muito mais a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e deixa like para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Tô colocando na tela jogos dessa segunda e terça-feira para você se dar bem. Nessa segunda tem Sporting e Gil Vicente, Campeonato Português, vou de vitória do Sporting. Tem Fenerbahçe e Sivasspor, vou de vitória do Fenerbahçe. Campeonato Italiano com Torino e Atalanta, tô pensando em ir de Atalanta. Na terça-feira, campeonato inglês com Luton Town e Arsenal, vou de vitória do Arsenal. Para você participar na 1xBet é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça agora mesmo o seu cadastro e não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, hoje um pouquinho mais curto, que tem muita informação. Queria contar para vocês que Luizito Soares se despediu da Arena do Grêmio com o pé direito, em grande estilo. Foi dele o gol da vitória por 1-0 contra o Vasco, 53 jogos, 27 gols e 17 assistências, o número do Luizito, que recebeu uma série de homenagens e um presente inusitado de Renato Gaúcho durante a entrevista coletiva. Renato sacou seu DVD de gols e entregou ao Luizito, pediu para que ele assistisse no período das férias. Bora falar também sobre o Al Hilal, o time de Neymar, que não conta com o craque brasileiro, venceu por 3-0 na sexta-feira o Al Nassr. Grande confronto, o maior rival do Al Hilal são os favoritos ao título do Campeonato Saudita. E vazou um vídeo em que o presidente do Al Hilal aceita o pedido no vestiário dos atletas para que o bicho pela vitória fosse de $100 mil, o Malcom alucinado, os outros jogadores festejando, afinal de contas ganhar quase $500 mil do nada, assim de forma inesperada, é bacana, certo? Bora falar o que está em jogo ainda na última rodada do Campeonato Brasileiro, rodada que acaba na quarta-feira, é o fim do Brasileirão 2023. Em relação ao título, a coisa praticamente definida a favor do Palmeiras. Verdão tem 3 pontos de vantagem para Atlético Mineiro e Flamengo. Se vencer ou empatar contra o Cruzeiro, o Palmeiras é matematicamente campeão. Mesmo se perder, a chance de título é enorme. Isso porque o Atlético precisaria tirar uma desvantagem de 8 gols no saldo. O Galo precisa vencer o Bahia e tirar 8 gols de saldo com uma derrota do Palmeiras para o Cruzeiro. A situação do Flamengo é ainda mais delicada, 16 gols de saldo a favor do Verdão. Já em relação ao G4, Atlético Mineiro, Flamengo, Grêmio ou Botafogo disputam 3 vagas, tá? A gente tem o Palmeiras confirmado no G4 e tem essa disputa de 4 times para 3 vagas. Em relação à Sul-Americana, ou Cruzeiro ou Santos. Cruzeiro completamente livre da zona do rebaixamento, escapou matematicamente e em caso de vitória garante a classificação para a Sul-Americana, vaga importante. Se o Santos empatar ou perder, o Cruzeiro consegue essa vaga na Sul-Americana do próximo ano. Em relação ao rebaixamento, são 3 times disputando, daqui a pouco eu falo. Posso falar agora? Quero falar sobre a situação do Bahia e especificamente do Grupo City. O Grupo City é um dos maiores grupos do mundo, são 13 times espalhados pelo planeta, o principal deles o Manchester City. Mas se o City vai muito bem, obrigado, alguns dos outros representantes do Grupo City pelo mundo vão mal. Um exemplo é o Bahia e ele não é o único. Se o Bahia perder para o Atlético na quarta-feira, ele estará rebaixado. Situação muito parecida ao do Montevideo City Torque, time uruguaio que faz parte do Grupo City. No campeonato uruguaio, o rebaixamento se dá pelo promédio, por uma média dos últimos campeonatos. E em caso de derrota para o Nacional na rodada final, Nacional que é o segundo colocado, o Montevideo City Torque será rebaixado para a segunda divisão do futebol uruguaio. Ou seja, existe a chance de nos próximos dias 2 representantes do Grupo City caírem de divisão. Vale a lembrança também de que o Troyes, da França, joga a segunda divisão, ainda na metade da competição, resta todo um segundo turno, mas o Troyes também está na zona de rebaixamento, podendo cair para a terceira divisão do futebol francês.
Situação do Bahia do Rogério Ceni, derrota por 3-2 para o América em Minas Gerais nesse domingo, derrota catastrófica de um time que, se vencesse, teria ultrapassado o Santos e o Vasco da Gama. Já o América, sem nenhuma pretensão a rebaixar da última colocação, vinha numa fase horrorosa. Vitória por 3-2 do Coelho e agora o Bahia vai para a última rodada precisando vencer. Se ele vencer, ele conta que ou o Vasco ou o Santos não vençam. Se ele empatar, ele precisa obrigatoriamente que o Vasco perca a sua partida. Vasco e Bahia empatariam em pontos e o Bahia se salvaria. Rogério Ceni se disse muito envergonhado pelo trabalho dele até aqui. São 15 jogos com 6 vitórias, 1 empate e 8 derrotas. Queria saber a sua opinião, quem será o rebaixado? Só trazer para fechar essa discussão os números do Tristão Garcia, que é matemático que trabalha no futebol há bastante tempo. De acordo com ele, o Bahia tem 62% de chances de queda, o Vasco aparece com 26% e o Santos com 12% de chances. O Bahia tem 41 pontos, o Vasco 42% e o Santos com 43%. Hora de falar sobre o Botafogo, que conseguiu escrever a história, o maior vexame da história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Sem sombra de dúvida, não há nada que se equipare ao que o Botafogo está fazendo. Líder do Campeonato Brasileiro por 33 rodadas. Botafogo chegou a ter, no fim do primeiro turno, 13 pontos de vantagem para o Palmeiras, 20 pontos de vantagem para o Atlético, 15 pontos de vantagem para o Flamengo e 14 pontos em relação ao Grêmio. Pois saiba que todas essas vantagens foram para o espaço e o Botafogo, depois de empatar em 0-0 com o Cruzeiro dentro de casa, chegando ao 10º jogo sem vitória, viu todos esses times ultrapassarem. Nesse momento o Botafogo é o 5º colocado do Campeonato Brasileiro, fora até da zona de classificação direta para a Libertadores da América. Se o campeonato acabar assim, o Botafogo terá de disputar uma pré-Libertadores, para desespero do torcedor botafoguense, que anda muito, mas muito revoltado. Detalhe importante, Diego Costa, depois da partida do empate em 0-0 com o Cruzeiro, colocou ainda mais lenha na fogueira com a seguinte declaração, abre aspas, da nossa parte faltou um pouco de humildade, de deixar o ego de lado, que isso sirva de aprendizado para todos que estão aqui e o futebol paga e cobra, fecha aspas. O que você acha sobre a declaração do Diego Costa? O que faltou para o Botafogo? Que trajetória tremendamente ruim, certo? Hora de falar sobre Gustavo Scarpa e a chance de o ex-meia do Palmeiras pintar no São Paulo. Essa especulação surgiu no contexto da saída do James Rodrigues, que não está fechada. Então vamos explicar direitinho a história. Na sexta-feira o James deu uma entrevista exclusiva ao pessoal do GE para anunciar o seu acordo com a New Balance. A partir de agora ele passa a ser atleta da fornecedora de material esportivo. Só que nessa entrevista o James não cravou sua permanência no São Paulo em 2024, apesar de ter contrato até 2025. Fui checar essa história e descobri que há uma incompatibilidade importante entre o Dorival e o James. Os caras não se bicam, o Dorival entende que precisaria montar um esquema para que o James fosse titular, não vai fazer isso. O James entende que precisa ser titular, senão é a hora de ir embora. E as partes vão discutir futuramente a possibilidade de uma rescisão de contrato. James ganha R$1 milhão por mês em 2023. A partir do ano que vem há um reajuste. Ele passa a custar R$1,5 milhão mensais. Pois bem, se o São Paulo rescindir com o James, essa grana, R$1,5 milhão mensais, ficará à disposição do São Paulo para busca de reforços. E é nesse contexto que surgiu a especulação de que o Scarpa pode ser contratado. Scarpa que já foi alvo nos últimos dias do Atlético Mineiro e também do Internacional. Em relação ao Galo, o Atlético já desistiu oficialmente do negócio, entendeu que a pedida do Scarpa está acima da realidade. Sobre Internacional, o Inter fez uma primeira proposta, o Scarpa recusou. O Internacional melhorou a condição financeira e pode acabar levando o Gustavo Scarpa nos próximos dias. O Colorado está abrindo os cofres, também tem negociações avançadas com Bruno Rodrigues. Fui checar com uma pessoa do São Paulo antes de gravar esse vídeo se o Scarpa é um dos alvos do tricolor. A pessoa disse que não tem absolutamente nada envolvendo o Scarpa, e São Paulo, mesmo com essa possibilidade de o James sair, nada vai ser definido em relação ao James tão cedo, pelo menos segundo essa minha fonte. E o Scarpa cobra uma definição por agora. A tendência é que o Scarpa não volte para o Brasil para jogar no São Paulo. Qualquer novidade eu volto para contar para vocês, tá? Hora de falar sobre Juan Pablo Vojvoda, o técnico argentino de 3 anos à frente do Fortaleza, 3 títulos estaduais, Copa do Nordeste. Vojvoda disse depois da vitória por 1-0 contra o Goiás
que seu ciclo no Fortaleza pode estar acabando. A frase é a seguinte, abre aspas, até quarta-feira penso somente no Fortaleza, mas depois quero descansar, baixar a adrenalina. Não vou esconder que tem propostas. Nesse momento, tenho um contrato e gosto de respeitar, mas também preciso de descanso e de um planejamento pessoal. Pela primeira vez, o Vojvoda deixou clara a possibilidade de sair, de não ficar no Fortaleza para a próxima temporada, apesar da multa rescisória de US$ 1,5 milhão. Conversei antes de gravar esse vídeo com o pessoal do Fortaleza, que me contou que a declaração do Vojvoda surpreendeu, porque já havia tido uma reunião entre o Marcelo Paz e o Vojvoda e todo o planejamento para 2024 foi definido. Depois do jogo, inclusive, Marcelo Paz e Vojvoda jantaram juntos. E ficou nítido, evidente para o Marcelo Paz que o Vojvoda volta para a próxima temporada no Fortaleza. Resta saber que tipo de proposta pode aparecer e quanto isso mexerá com o treinador argentino que já recusou ofertas do Atlético Mineiro, do Corinthians e do Vasco em outros tempos e é o plano A do Palmeiras caso Abel Ferreira deixe o clube. Por falar em Abel Ferreira, tem uma informação exclusiva e super importante para contar sobre o futuro do técnico alviverde. Depois da vitória por 1-0 contra o Fluminense nesse domingo no Allianz Parque, que encaminhou o título do Verdão, de acordo com os matemáticos, 99,92% de chances de taça, o Abel não conseguiu falar com os jogadores. Tem aquela tradicional roda depois do jogo, o Abel reuniu seus atletas e com os olhos marejados não conseguiu falar. Ficou extremamente emocionado. Nicola, será que essa emoção não se deu por conta da proximidade de mais um título, nono título em 3 anos? Não foi essa a impressão que os jogadores tiveram. Conversei na noite de domingo, quase madrugada dessa segunda-feira, com um dos atletas que estava no vestiário. E a impressão dele e de vários outros jogadores era de que o Abel se emocionou por ser uma despedida. Cara super habituado a ser campeão, especialmente no Palmeiras. O currículo dele até o Verdão não era farto de títulos, agora no Palmeiras é. Esse vai ser o 9º. E a impressão que os atletas ficaram é de que foi uma despedida. E o Abel estava tão emocionado com essa despedida que lhe faltaram palavras. Importante, o Abel não confirmou para ninguém no Palmeiras que aceitou a proposta do Al Saad, tá? A resposta que ele dá para todo mundo que o pergunta internamente é que vai tomar sua decisão depois do fim do Campeonato Brasileiro, que acaba na próxima quarta-feira. Na entrevista coletiva, o Abel deu algumas declarações que aumentaram a esperança do torcedor palmeirense. Ele falou que não vai comentar especulações, que tem contrato e responsabilidades e que fará um balanço no fim dessa temporada. E a última frase, antes de ir embora, é de que ele não é ingrato. Foi isso que fez com que vários torcedores palmeirenses entendessem que ele fica. Só mais um bastidor importante. Hugo Cajuda, empresário de Abel Ferreira, português, mora em Portugal, esteve no estádio Alviverde. Nesse domingo ele assistiu ao jogo em um camarote ao lado da esposa e das filhas do Abel Ferreira. E você, o que pensa? Acha que o Abel fica, vai embora? A Leila Pereira, no sábado, em conversa com conselheiros, disse que não havia recebido nenhuma resposta do Abel sobre a saída e é isso que faz com que ela imagine que o Abel fica para o próximo ano. Bora fechar o vídeo para falar a respeito de Cássio. O goleiro do Corinthians deixará o timão na próxima temporada? Essa pergunta foi feita ao próprio Cássio depois da derrota por 2-1 para o Inter no sábado. O Cássio disse o seguinte, abre aspas, tem um monte de gente falando um monte de coisa. Pelo que eu sei, tem o contrato. Geralmente a gente fala de ir para outro clube quando tem alguma proposta. E até o momento, não sei se tem proposta por mim. No futebol, nada é certo, então não sei. Quero terminar essa temporada e ficar perto da minha família, até porque foi um ano difícil, pesado, conturbado, até por causa dessa eleição a mais disputada de todas, fecha aspas, foi o que o Cássio disse na Neoquímica Arena. Fui levar essa pergunta para o pessoal do Corinthians se há a intenção de vender o Cássio. Ele tem contrato até dezembro de 24 e há quem garanta que ele pode pintar no Grêmio. A frase que eu ouvi de uma pessoa do Timão é a seguinte, abre aspas, a saída do Cássio nunca esteve em discussão internamente, fecha aspas. Acho que o Augusto Melo, na condição de presidente, não gostaria de ter como primeiro ato, ou um dos primeiros atos, a liberação do maior goleiro da história do Corinthians e, para muitos, o maior ídolo corintiano em todos os tempos. Acho que a chance disso acontecer é zero, ou praticamente zero. Já havia contado para vocês que o Augusto não quer vender o Moscardo.
para não queimar seu filme com o torcedor. Vai negociar o Cássio? Não me parece algo inteligente nem prudente. E você, o que pensa sobre essa história e os outros assuntos que eu comentei? Use o espaço para comentário e avalie. Esquece também de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos, abraço, tchau!